Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na presença do nosso Deus agora em oração para ministrar a Ele esse culto, que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também para apresentar as nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor nos prepare, para que possamos ministrar o culto ao Senhor nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos cada uma destas vidas que estão participando agora. Visita esse lar, visita essa família, Pai. Aonde estiver esta pessoa que está em deslocamento, trabalhando, viajando, onde ela estiver, que ela esteja completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção no nome do Senhor Jesus. E seja, meu Deus, o teu Espírito Santo a dirigir cada palavra, cada louvor, cada adoração, cada atividade que será feita neste culto, Pai, para que tudo seja, Deus, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos este culto, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar esse Deus maravilhoso. Antes que eu queria só pedir uma reduzida ali no ventilador por causa do som, né? Senão a gravação vai ficar com muito ruído aí. E a gente vai fazer aquele louvor ao Senhor. Pode preparar aí a sua harpa cristã, né? Para louvar o Senhor. Qual vai ser aí o louvor que nós vamos fazer a Deus aí nessa manhã, em nome do Senhor Jesus? O hino 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no grupo de hoje nós vamos aí iniciar com a palavra, né, de Deus. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor e eu quero convidar a igreja nesse momento a abrir as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Quando os irmãos vão achando aí, eu vou pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra, meu Deus, que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, ó Pai, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui nessa passagem de Hebreus, né? Capítulo 4. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, né? E depois nós vamos entender aquilo que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Temamos, portanto, que, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, talvez primeiro a palavra, né, nessa manhã, e através desse versículo nós vamos então dar continuidade aos outros e ver aquilo que Deus está falando conosco através desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Então diz assim, no versículo que nós lemos agora, né, ele fala sobre algum de vós tenha falhado. Aí continua, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a palavra de Deus, ela
só tem efeito nas nossas vidas se for pela fé. Então, se a pessoa usar ela de qualquer outra forma, né? Se ela usar para agradar as outras pessoas, se ela usar porque ela está com interesse em alguma coisa, quer seja uma questão de um problema que ela quer resolver, um problema de saúde, um problema conjugal, um problema financeiro, né? Seja qual for o problema, e essa seja a única motivação pela qual ela está ali ouvindo a palavra, talvez ali na igreja, fazendo culto, fazendo a campanha, dando 7 voltas para lá e para cá, pulando, né? Dando cambalhota. Se isso não tiver fé, é tudo vazio, não adianta de nada. Por isso que ele está falando que muitos aí fracassaram, porque não estavam movidos pela fé, mas estavam movidos por outros interesses. Então a necessidade de se estar aí movido pela fé, na presença de Deus, nós temos que estar movidos pela fé. Aí ele continua aqui nessa epístola aos Hebreus, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Tá? Então, assim como aqueles que pela fé vão entrar na presença de Deus para toda a eternidade e no descanso. Mas que descanso, né? Será que a gente vai chegar no céu e a gente vai armar uma rede ali, né? Naquela varanda, olhando lá para o mar, para aquela mata verde, né? E vai ficar só balançando a rede, descansando, né? Qual será esse descanso que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? Esse descanso é o descanso das lutas, é o descanso das perseguições, é o descanso das injustiças, é o descanso do pecado. Tudo isso vai ser afastado. Na época que foi escrita a carta aos Hebreus, inclusive uma carta que o autor ele é desconhecido, a igreja estava passando por fortes perseguições, que vocês podem ver em cavernas, estavam sendo mortos, comidos por leões, como tochas vivas, crucificados. Toda sorte de maldade estava sendo feita com a igreja. E aí veio essa promessa desse descanso. Não só o descanso aqui na terra, qual é o descanso do cristão aqui nessa terra? O descanso nessa terra é que nós sabemos que apesar das lutas, dos problemas, das perseguições que nós vivemos aqui nessa terra, nós temos um descanso eterno. Nós sabemos para onde nós estamos indo e que através do Senhor Jesus nós teremos a nossa salvação. Então a carta ela está trazendo um conforto, um consolo para aquela situação imediata que os irmãos estavam vivendo naquela época, mas também para nós hoje que enfrentamos essas lutas nessa peregrinação rumo à eternidade. Então é importante a gente entender isso aí, né? Essa carta ela traz conforto para a igreja, mostrando que é um descanso, mas ao mesmo tempo ela é uma carta que traz preocupação para aqueles que não seguem o Senhor Jesus, para aqueles que são rebeldes contra a palavra de Deus, para aqueles que vão sair dessa terra, é claro, nessa situação. Claro que muitos vão se converter, claro que muitos vão um dia, né, se dobrar diante do Senhor Jesus, mas aqueles que saírem dessa terra, que permanecerem na incredulidade, que permanecerem na rebeldia, esses terão aí um sofrimento eterno. É essa a diferença que nós podemos ver. Aí no versículo 4 diz assim: porque em certo lugar se disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram, né? Então ele sabe que Deus coloca e institui um dia de descanso, porque senão o homem seria escravo, né? A verdade é essa. O homem iria trabalhar 7 dias sem parar, ninguém queria saber de nada, né? Então tem esse dia do descanso para que o homem venha ter um descanso, é uma obrigação.
Mas Deus não se cansa, né? Deus descansou, né? Mostrando aí que há uma necessidade para o homem desde a fundação do mundo. Lembrando aí, isso é a questão da onisciência de Deus. Ele sabia que tudo isso que nós estamos vivendo agora já iria acontecer, então ele já programou ali, já planejou para nós esse descanso eterno. Aqueles que creem, aqueles que vão se render ao Senhor Jesus, aqueles que vão se arrepender dos seus pecados e viver em novidade de vida. E novamente no lugar, não entrarão no meu descanso. Tá? Então essa é uma promessa que é feita 2 vezes. E quando Deus se faz 2 vezes, é para dizer que isso aqui vai se cumprir. Não vai ter jeitinho no final, não vai ter pistolão no final, né? Não adianta santo não sei o que, santo não sei o que lá. Isso não vai resolver nada. Só tem um que pode nos dar a salvação. E esse um chama-se Jesus. Se não for ele, não há salvação. Visto, portanto, que resta entrar alguns neles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada e a pessoa ouve essa palavra e o Espírito Santo sensibiliza ela para que ela venha se converter, para que ela seja convencida do seu pecado, que vai haver justiça para aquele que crê, mas que também haverá juízo para aquele que rejeitar. Quando ela consegue compreender isso aí, né, e aceita, então ela vai ser salva. Essa é a palavra. A operação é de Deus. Deus vai dar ela um novo espírito. Deus vai dar ela uma nova mentalidade. E ela vai ser salva. Claro que ela vai fazer a parte dela. Né? Que é crer. Crer é uma dimensão que não significa apenas você acreditar mentalmente, mas você acreditar e colocar em prática, e praticar. Se você crê, você vai viver aquilo que você está crendo. Então ele está falando aqui sobre isso. Mas também está falando daqueles que endurecem o coração. Que vem a palavra, que eles têm a ciência do seu pecado, que eles são sensibilizados quanto ao Senhor Jesus, mas com o coração duro, o orgulho, a vontade de continuar nos seus erros, nas suas maldades, nas suas injustiças, eles vão e rejeitam a palavra de Deus. É aqui que a palavra de Deus está mostrando essa diferença. Então, muita gente, ela está afastada de Deus e tem uma dificuldade grande de voltar por causa da dureza do coração, porque ela quer viver a vida conforme o seu próprio conhecimento e não de acordo com o conhecimento de Deus. Então é importante que nós vivamos a nossa vida de acordo com o conhecimento de Deus. No versículo 8 diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, o descanso de Deus, né, é diferente do descanso que o Josué teve. Josué entrou na terra prometida e através dali o povo teve prosperidade, venceu os cananeus, se instalaram ali, mas isso de uma forma humana. Será que Deus faz isso hoje também? Sim. Ele abençoa, a gente ora, ele responde a oração, mas isso são o quê? Subsídios, né? Isso são mantimentos para essa peregrinação que nós estamos passando aqui nessa terra. Esse não é o fim, essa não é a finalidade. Jesus não morreu na cruz para isso. Jesus morreu na cruz
para que nós tivéssemos uma vida de eternidade plena na presença do nosso Deus, para que nós fôssemos libertos do poder do pecado. Essa é a finalidade. Isso sim é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que está só preocupado com as coisas dessa terra é um Evangelho falsificado. Paulo diz que se a nossa esperança no Senhor Jesus está somente nas coisas dessa terra, nós somos as pessoas mais miseráveis que existem nessa terra. Essa que é a questão. Se você só busca Deus por causa do seu marido que está bebendo cachaça, ou da sua esposa que te rejeitou, ou do seu filho que está envolvido com criminalidade, ou da sua filha que está se prostituindo, se você só busca Deus por causa da questão financeira, da questão da saúde, você está se enquadrando nisso aí também, de miserável, de pessoa que não tem fé, que você não crê na outra vida, você não crê na eternidade. E muitos deixam de servir ao Senhor Jesus. Por quê? Porque o meu marido não se converteu, porque o meu filho continua nas drogas, porque a minha filha continua na vida errada, porque eu não consegui ganhar aquela promoção, porque eu continuo com a enfermidade. É assim que você vai servir a Deus. É assim que você diz que vai até o fim. Então, aqui está dizendo sobre isso, a questão da fé. Pessoas que estão buscando a Deus apenas pelos seus próprios interesses, e não porque Ele é Deus, e não porque Jesus salva, e não porque reconheceu os seus pecados e quer viver uma vida de novidade espiritual com Cristo. É isso que nós devemos buscar. Agora, quando nós falamos Jesus, Ele entra na nossa vida e Ele nos dá um Espírito que nos faz querer e operar estas coisas, né? Não só querer, mas operar também estas coisas. É necessário também que a gente entendamos que não tem um piloto automático, não. Então tem muita gente que fala, né, se gabando, né, uma vez salvo para sempre. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então no versículo 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Primeira palavra que nós vemos aí nesse texto: esforcemos. É necessário que haja esforço. Então eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então eu volto lá para onde, né, vivia, no meio do cachaçal, né, no meio da imoralidade, e fala: agora que eu sou salvo, não tem problema nenhum, eu posso fazer e não vai acontecer nada comigo. Não, a palavra de Deus não diz isso. É se esforçar, tem que se santificar. A palavra santificar é separar-se dessas coisas para Deus. É necessário que o cristão ele tenha uma urgência em santificação. E essa urgência, ela é dia após dia. Não é só um dia, não. Por isso que a igreja, o esforço do irmão, da irmã, é estar em oração, é estar meditando na palavra, é estar congregando. A igreja, ela precisa congregar. Então a pessoa não congrega, a pessoa não busca Deus, e a pessoa ela quer ter forças para vencer o pecado. A pessoa vai sucumbir. Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não congrega, você vai sucumbir.
Por quê? Porque a sua mente vai se encher das coisas desse mundo. Os seus parâmetros não vão ser os bíblicos, não vão ser o da palavra de Deus, mas vão ser esses que estão aí na TV, vão ser esses que estão na internet, vão ser esses que a gente vê aí pelo mundo, porque vai enchendo a cabeça das pessoas ao ponto delas acharem que isso é normal. Inclusive tem igrejas que estão pregando que isso aí é normal. Tem igrejas que estão aceitando essas práticas. E isso, diante de Deus, continua sendo abominação. E isso, diante de Deus, continua afastando as pessoas. Então é importante que nós entendemos que é necessário esse esforço. Outra coisa que aqui diz é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela funciona como uma ressonância espiritual. Ela entra dentro de nós e ela revela tudo. Então, por isso que quando a pessoa ela quer resistir a Deus, quando a pessoa ela quer permanecer no seu pecado, o que ela faz? Ela deixa de congregar, ela deixa de ler a palavra, ela para de orar, ou então ela vai numa igreja que simula que faz essas coisas. Uma igreja que ela não prega sobre o pecado. Uma igreja que está muito voltada para as coisas dessa terra do que para Deus. Uma igreja que não vê que o Senhor Jesus, ele liberta do pecado e não é um salvo-conduto para a prática do pecado. É isso que faz com que as pessoas elas percam a sua fé, se é que um dia tiveram, né? Se é que apenas a única motivação de entrar naquele local não foi apenas buscar os seus próprios interesses. E às vezes nós erramos, nós erramos muito, porque nós falamos assim: vai para a igreja que Jesus vai salvar o seu casamento, vai para a igreja que Jesus vai arrumar um emprego para você, vai para a igreja que Jesus vai tirar o teu filho das drogas, vai para a igreja que Jesus vai colocar a tua filha num bom caminho. E nós não falamos assim: vai para o Senhor Jesus, que Ele vai te salvar. Nós falamos assim: vai para o Senhor Jesus e você vai ter vida eterna. Porque primeiro a pessoa tem que ir para Jesus. Se ela vai na igreja, se ela vai na casa dela, numa loja que você entrou lá e começou a falar, não importa, mas primeiro ela tem que ir para Jesus. Porque se ela não for para Jesus, não adianta ela ir na igreja. Essa é a verdade, né? É claro que na igreja, quando ela ouvir a palavra, é uma grande chance de ela ir para Jesus. Então, a motivação para ir a pessoa ir à igreja tem que ser Jesus. Tem que ser a salvação. E não os interesses pessoais dela. Então, são artifícios que Deus não precisa disso. O Espírito Santo, ele não precisa disso. Jesus não precisa disso. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai fazer com que a pessoa ela reconheça o seu pecado, que ela necessita se consertar com Deus e que a única forma dela fazer esse conserto com Deus é através do Senhor Jesus. É por isso que a pregação ela não pode ser toda ela recheada de interesses das pessoas aqui nessa terra, porque foge do propósito. O propósito é só: olha, Jesus veio para te salvar, você precisa de salvação. Por quê? Porque todos nós nascemos condenados ao fogo do inferno. Se você que está ouvindo esta palavra não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz, não eu, a palavra de Deus diz, não eu, que eu sou comedor de arroz e feijão, que você vai para o inferno. É a palavra de Deus que diz isso. E é isso que a pessoa precisa entender, o perigo que ela está correndo, o perigo que aquela pessoa que está adorando falsos deuses, aquela pessoa que está ali na promiscuidade, aquela pessoa que está no vício, na injustiça, na roubalheira, pessoa que está na corrupção, ela precisa entender que se ela não crer no Senhor Jesus, se ela não deixar Ele transformar a sua vida,
e ela se esforçar para viver nessa vida transformada, ela realmente vai para uma eternidade de sofrimento. As pessoas precisam saber, porque isso é muito grave, isso é muito sério, e a igreja ela tem urgência de pregar isso. Tem que ser uma audiência nossa, como está sendo aqui hoje, como nós estamos pregando esse vídeo que pode alcançar milhares, quem sabe milhões de pessoas aí no mundo, para a pessoa saber o seguinte: se não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ser o maior magnata, pode ter todo o poder nessa terra, mas se você sair daqui sem Jesus, você vai ter uma vida de eternidade, de sofrimento. Continuando aqui. Versículo 14, né? Tendo por Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Né? Então, a questão do Senhor Jesus é que ele viveu aqui nessa terra como homem, e ele conheceu na sua carne humana as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos pecados. O Senhor Jesus conheceu. Então, quando nós chegamos diante do trono da graça e falamos com o Senhor Jesus: olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa fraqueza espiritual, eu quero vencer essa fraqueza espiritual. Ele se compadece, porque ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas dificuldades. Então, quando nós clamamos a ele, ele se compadece. Quando você se ajoelha diante de Deus e, em nome do Senhor Jesus, você está dizendo para ele: Senhor, olha para mim, olha para minha casa, olha para minha família, não porque eu quero as coisas dessa terra, nem para mim e nem para eles, mas que eu quero que nós sejamos salvos, eu quero que nós tenhamos uma vida transformada, eu quero que o Senhor esteja presente em nossas vidas. Quando Ele é o centro do nosso querer, é o centro das nossas orações: Senhor, eu quero me libertar, Senhor, eu quero viver uma vida de inteireza contigo, de intimidade contigo. Aí sim, esse sacerdote, esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, saiu do sacerdócio levítico diretamente diante do trono de Deus, ele ouve as nossas orações e ele responde. Então, esse é o propósito da igreja, é ligar o homem a Deus através do Senhor Jesus. É Ele o único que vai fazer essa reconciliação e é o único que vai levar diante de Deus, através do Espírito Santo, as nossas petições, as nossas necessidades diante do trono da graça de Deus. Então, o que uma pessoa que é cristã, que está convertida, deve ter urgência em oração, deve ter prioridade em oração? Primeiro, a sua própria salvação. Primeiro, ela mesma se manter na presença de Deus. E segundo, aqueles que estão ao seu redor, aquele que não se converteu ainda, aquele que está preso nas amarras do pecado. Aí a pessoa tem que ter urgência em oração por essa vida, por essa pessoa, porque a palavra de Deus diz que muito tem valor a oração dos justos. Então nós devemos estar orando e ter urgência aí nessa oração para que essas pessoas elas sejam salvas. Aqui fechando, né, essa palavra de hoje, diz assim: acheguemos
portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, quando o crente, quando a pessoa que está convertida, ela chega diante do trono da graça, ela chega com confiança. Porque ela sabe, ela tem fé que Jesus a salvou. E ela tem fé que quando ela coloca aquele joelho no chão, o trono da graça é a presença de Deus, tá, gente? O trono da graça, ninguém vai ficar procurando aí. Daqui a pouco tem alguém fazendo uma campanha do trono da graça por aí, né? Não. O trono da graça é a presença de Deus. Então, quando nós nos ajoelhamos diante da presença de Deus e colocamos ali as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas intercessões no nome do Senhor Jesus, é o próprio Deus que vai trazer a resposta para nós. É o Senhor que vai responder. Agora, igreja, nós temos que priorizar as coisas espirituais. Essa é a questão, que muita gente só chega diante de Deus para pedir as coisas dessa terra. Muita gente só chega diante de Deus para os seus interesses pessoais. Precisam priorizar as coisas de Deus, para que esse socorro oportuno, ele seja tanto nas coisas espirituais, como Deus sabe, irmãos. Deus sabe que você precisa de mantimento aqui nessa terra, tanto mantimento emocional, sentimental, físico, material e principalmente de mantimento espiritual. Então, antes mesmo que a gente coloque ali o joelho no chão e vá falar alguma coisa com Deus, a gente já sabe o que a gente vai falar, já sabe o que a gente precisa, né? Isso não quer dizer que a gente não vai falar, claro que a gente vai falar, vai pedir, mas priorize as coisas espirituais, priorize o reino de Deus. Ouça o que diz o Senhor Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos seguir esse modelo de cristianismo, que busca santificação, que busca agradar a Deus, que não se conforma com o nome de 12, não se conforma com o modelo desse mundo, mas se submete à palavra de Deus, se submete ao Senhor Jesus. Né? Então, é isso que a igreja hoje ela precisa despertar, né? É um despertamento, porque aqueles que estão sem fé, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram o Senhor Jesus, se permanecerem, há esperança para você, hein? Se você está ouvindo, a esperança, glória a Deus, há esperança aí. Mas se permanecerem nesse caminho, vão ser destruídos, ou seja, destruídos eternamente, né? Vão viver uma vida miserável de sofrimento, não vão ter descanso por toda a eternidade. Então, eu sei que a palavra às vezes ela provoca umas sensações não muito boas, né? Mas Jesus não veio para avisar, e nós temos que fazer aquilo que Ele mandou. Bom, irmãos? Então, dois caminhos: Jesus para a salvação e sem Jesus para a perdição. Cada um deve fazer a sua escolha, mas a minha oração e a oração da igreja é que você escolha Jesus para a tua salvação. Amém? Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha, dirigido pelo poder do Espírito Santo, fazer as suas considerações, as suas colocações, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, que o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu queria só ressaltar algumas coisas aqui. No versículo 11, exatamente o que o senhor falou agora no final. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso. Eu gostaria de colocar que o esforcemos aí
A salvação vem de Deus. Por nós mesmos, nós não podemos nos reconciliarmos com Deus. Então, o esforcemos aí foi exatamente o que o pastor Adelar falou agora nesse fechamento que ele fez, e é viver em submissão. No meu entendimento, este é o verdadeiro esforço. E não eu fazer alguma coisa, não. Por exemplo, assim, chega uma hora que algum parente nosso está deitado no leito de hospital à morte. Nós oramos e intercedemos até onde podemos. Chega a determinadas situações, dali para frente é com Deus, é com Jesus. Então precisamos entender isso, não confundir esse esforço com a nossa parte para alcançar a salvação. Não é isso. A salvação vem de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ele não está lá, se você não se esforçar, por mais que Deus queira, você não vai se salvar. Não, você está tornando Deus um incompetente. Mas é como o pastor Aguilar falou no final, a submissão. A submissão. Porque Jesus obedeceu. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria, e essa situação é uma situação, essa palavra aqui é complicada. No versículo 12, é a parte que eu mais gosto, que é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, né? Porque ela fala que ela é viva, e é viva, entendeu? Deus é a vida, e eficaz, ou seja, ela é competente para penetrar em nós, na nossa alma, e penetra, aí ela fala, a ponto de dividir alma e espírito, porque o espírito está pronto, mas a nossa alma é destruída, a nossa alma é corrompida, e o corpo então nem se fala. Então o que acontece? Nós passamos pela lavagem da regeneração, e aqui fala, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que acontece? Deus nos mostra quem nós somos. Deus nos mostra quem nós somos. Achei isso fundamental. E no 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí vem o fundamental, que é a nossa vida. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui, ele fala em confiança, em submissão, e reconhecer o poder de Deus, e também acharmos graça, essa graça, esse favor, lógico, pode ser eternidade, ou até mesmo, de uma maneira mais simplória, caso a pessoa não morrer por um milagre. Então, eu fico por aqui, agradeço a minha oportunidade e submeto ao Senhor, pastor, as considerações que eu fiz. Amém. Glória a Deus, né? Tudo certo, né? Considerações corretas aí. O irmão foi muito bem. Questão espiritual, né? A verdade, quando a nossa alma nasce ela corrompida, né? O nosso espírito está morto. Essa é a grande verdade, né? Jesus, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito, ele vivifica. Essa é a grande verdade também. Então, vamos manter o Espírito vivo, pessoal, né? Vamos manter o Espírito vivo aí, através da fé, através da submissão a Deus, conforme o irmão falou muito bem, colocou tudo muito bem aí, no nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora, aquele momento da Santa Ceia do Senhor, né? Aquele momento que nós vamos cumprir com aquela ordenança, nos submeter àquela ordenança que o Senhor Jesus nos deu, que está aqui, né? Vou ler aqui o texto para vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11.
26. Então aqui eu vou ver as instruções da Santa Ceia, tá? Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a palavra de Deus diz que você se examina e deixa de participar. Não, você se examina. Se tem alguma coisa errada, se conserte com Deus e participe da ceia do Senhor. Isso para aqueles que sabem discernir o corpo do Senhor Jesus, já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e já estão aí congregando, né? Estão aí lembrados em uma congregação. Se perguntar nessas questões, nesses requisitos, você participa do culto, mas não participe da Santa Ceia. Seja obediente, né? Se submeta, vai ter o seu momento de participar, vai ter o seu momento de estar congregando com alegria conosco aqui no nome do Senhor Jesus. Então, antes de nós fazermos aquela oração, para que cada um faça o seu autoexame, para que nós façamos aí a apresentação dos elementos da Santa Ceia, nós vamos aí ministrar um louvor ao nosso Deus. Qual vai ser o louvor? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis aqui os elementos da Santa Ceia. E nós vamos orar agora também para que haja uma oportunidade dessa pessoa que ainda precisa fazer um concerto com Deus.
esse irmão, essa irmã, que precisa falar com o Senhor agora. E com Deus você vai falar, no nome do Senhor Jesus. Vai se examinar e se tem alguma coisa que precisa ser confessada, se tem alguma coisa que precisa ser consertada, então você fará esse conserto agora. Você pedirá o perdão a Deus agora. E então, uma vez purificado, uma vez santificado, uma vez perdoado, participará da Santa Ceia de uma forma digna. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento a tua igreja está reunida em oração ao Senhor. É um momento muito sublime. É um momento, meu Deus, de reverência, mas também um momento de muita alegria. Mas para que nós possamos, Senhor, participar desta ordenança do Senhor Jesus, com confiança, com alegria, com a certeza que estamos agradando ao Senhor, nós precisamos de um conserto. Olha, Senhor, para cada coração nesse momento, para esse coração que se abre diante do trono da Tua graça, pedindo perdão, pedindo renovo, pedindo conserto. Tira, Deus, esta raiz de amargura, esta mágoa, esse ressentimento, esse pensamento, essa prática, aquilo, meu Deus, que tem sacrificado, tem feito doer este coração, tem atormentado, tem tentado, tem tirado a paz deste coração. Oh, meu Deus, purifica agora, perdoa agora, renova-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Só Tu, Senhor Jesus, tem esse poder. Então, meu Deus, ouve essa oração agora. Ouve o Teu filho, a Tua filha, essa pessoa, meu Deus, que está neste momento diante do Senhor, fazendo este conselho, fazendo esta oração, em nome do Senhor Jesus. Também neste momento, Senhor, nós queremos apresentar diante do trono da Tua graça os elementos desta Santa Ceia. Aqui está, ó Deus, o pão e o suco do vinho, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Derrama, ó Deus, o Teu Espírito, derrama, ó Deus, a Tua unção, derrama fogo santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, e consagra esses elementos que estão sendo apresentados aqui, nesta casa, neste local, onde esta pessoa estiver participando deste culto agora. Seja o Senhor consagrando estes elementos, seja o Senhor abençoando esta vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dando continuidade aqui, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pegue o pão aí no seu lado. Receba aí o corpo de Cristo. Presente a Deus agora. Senhor, eis aqui o pão. E ele está aqui representando o corpo do nosso Senhor Jesus. Nós reconhecemos que as marcas, que os sofrimentos, que toda humilhação, que toda dor que o Senhor sentiu foi por nossa culpa, foi pelos nossos pecados. Aqui está, Senhor Jesus,
estamos fazendo isto em memorial ao Senhor, reconhecendo a tua glória, a tua majestade, a tua obra e o teu poder para nos salvar. Então agora, participe do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Nós reconhecemos esta obra maravilhosa que somente o Senhor poderia fazer por nós e fez. Está feito. Muito obrigado, Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, e fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aleluia. Pegue agora o cálice, receba aí na sua casa o sangue do Senhor Jesus. Apresente o cálice a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui o cálice, contendo o suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus. Esse sangue que foi derramado até a última gota pelos nossos pecados. Pai, nós reconhecemos. Senhor Jesus, nós reconhecemos o poder que há nesta obra, o poder que há nesse sangue para nos lavar, regenerar, santificar, justificar e nos salvar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Só o Senhor Jesus, só o Senhor poderia fazer por nós esta obra e fez. Então agora, participe do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Não há nada mais importante que esta obra sobre esta terra. Não há nada mais importante que poderia ser feito para as nossas vidas do que esta obra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade de nós estarmos aqui em reverência, em alegria, com todo o respeito que o Senhor é digno de receber, participando desta ordenança. Muito obrigado por mais esta Santa Ceia que o Senhor nos proporcionou, para poder honrar e glorificar o nosso Senhor Jesus, glorificar a Deus e o Espírito Santo, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós agora vamos fazer aquela oração. Deixa eu aproveitar aqui, né? Fazendo barulho. Vamos fazer aquela oração de intercessão, né? Em que nós vamos colocar diante de Deus, você que está orando aí conosco, né? Você que está participando, você que vai participar, nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Mas lembra da palavra hoje, né? Quais são as necessidades que nós vamos colocar em primeiro lugar? As necessidades espirituais, tá? Coloque as necessidades espirituais.
sua vida. Busca Deus assim como a pessoa que está ali perdida no deserto, busca pelas fontes de água, busca pela água. Nós devemos buscar Deus com sede, com fome, com vontade pela sua palavra, pela sua direção. Então busca as coisas espirituais. Mas se você tem alguma necessidade, e nós temos, né? Claro, nós temos, que seja emocional, psicológica, física, material, não deixa de colocar diante de Deus também, porque Ele supre. Quando Ele é o primeiro lugar em nossas vidas, Ele vai suprir sim as nossas necessidades para essa peregrinação nessa terra. E aquilo que Ele não responder, aquilo que não for propósito dele responder em nossas vidas, ou agora, ou porque realmente Ele tem outro propósito para as nossas vidas, Ele vai dar um refrigério, Ele vai trazer calma, Ele vai trazer paz ao coração. Então não se desespere, seja qual for a situação, permaneça firme até o fim no Senhor Jesus. O irmão Luiz, ele vai fazer essa oração de intercessão de acordo com o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo dirigir. Nós vamos estar aqui concordando com a oração de todos e você vai estar colocando diante de Deus a sua oração. Irmão Luiz, então o irmão está aí novamente com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu só quero ressaltar exatamente o que o senhor disse. A primeira coisa que eu vou pedir a Deus para nós todos é justamente o nosso fortalecimento espiritual. E Deus sustenha o nosso espírito, que Ele seja o nosso provedor das nossas necessidades espirituais. Sem o fortalecimento vindo de Deus, nós não somos ninguém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos por essa ceia maravilhosa, em que nós fazemos, Senhor Jesus, lembrança do teu sacrifício, que a nossa salvação veio mediante a tua morte, o teu sacrifício vicário, o derramamento do teu sangue. Te agradecemos pelo teu infinito amor por nós e pela obediência ao Pai. Muito obrigado. Nos fortaleça espiritualmente, meu Pai. Seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades espirituais. Que cresçamos, como está na tua palavra, cada vez mais em espírito e em verdade, porque a tua palavra é eterna. Tudo passará, mas a tua palavra não. Então, em nome de Jesus, todos agora, cada um de nós, depois de termos te clamado pela nossa vida espiritual, pelo nosso fortalecimento espiritual, seja o Senhor a suprir as nossas necessidades comuns dessa terra. Seja o Senhor a, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, atender às nossas orações e satisfazer os nossos sonhos, desde que seja segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, orienta-nos no que sonhar, orienta-nos no que pedimos, mas clamamos também, como não há como saber, pelas famílias, pelas brigas de família, por um filho nas drogas, por um casamento que pode se desfazer, para a pessoa encontrar uma atividade, um trabalho. Oramos para que todos tenhamos saúde, que o Senhor nos conceda uma porção dobrada de saúde, nos conceda capacidade para fazermos uma prova e passarmos para o emprego público. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes as nossas necessidades. Uma resposta para abrir um novo negócio. Senhor,
satisfaça, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, todas as nossas necessidades materiais. Eu quero colocar nas tuas mãos agora o nosso Brasil, pedir que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do caos social, do caos jurídico, do caos econômico e do caos financeiro. Peço que o Senhor alcance o coração dos nossos governantes, transforme as suas mentes, e eles entendam que estão lá para nos servirem e não para nós os servirmos. Peço que o Senhor abençoe os nossos campos, que eles produzam. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, faça a indústria prosperar, o comércio e a prestação de serviço. Oro, meu Deus, pelas pessoas que vão aos presídios, que vão aos hospitais, e aos missionários que vão levar a tua mensagem, a tua palavra, a boa nova a outros países. Abençoa a todos, guarda-os e separa-os do mal. Oro também pelo estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor faça uma obra espiritual tremenda nesse estado, porque muita gente que nos conhece perdeu tudo, e a força dela não está em Cristo, a força dela está em tudo que ela perdeu. Então seja o Senhor, meu Deus, a transformar essa vida. Por fim, eu oro para que o Senhor guarde e liberte o Estado de Israel. Proteja o meu em nome de Jesus, e nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos então agora agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ele, né? Mais uma semana que Ele nos deu aí, nos deu força, nos deu saúde, nos deu livramento, né? Glória a Deus por isso, né? Que está cuidando de nós aí. Vamos agradecer a Deus por tanta coisa, né? Tanto livramento que Deus dá. Alguns a gente vê, alguns a gente nem vê, mas Ele deu, né? Então a gente precisa agradecer sim, né? Sempre agradecendo a Deus aí, e principalmente agradecer a Deus por Ele ter nos salvo. Lembrando que no próximo domingo nós estaremos aqui no mesmo horário, por volta das 8h30, querendo Deus, né? No nome de Senhor Jesus. Vamos orar então? Eleva o seu pensamento ao trono da graça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de cultuar o Senhor, de ministrar esse culto ao Senhor que nós fizemos aqui, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua vontade. Muito obrigado. Obrigado também por mais uma vez podermos participar da ceia do Senhor, esse memorial que o Senhor Jesus nos ordenou, para que nós façamos até o dia que Ele volta. Olha, marcando o dia que Ele volta. Que bom, meu Pai. Que bom, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. E obrigado por essa semana abençoada, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Todos os livramentos, aqueles que nós sabemos, aqueles que nós não sabemos. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa nova semana que está se iniciando hoje, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda a cada um destes que estão orando conosco agora, a cada uma destas vidas, juntamente com suas casas, juntamente com suas famílias, juntamente com todos aqueles que estão ligados a eles, Pai. Uma semana muito abençoada na Tua presença. Que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todos os males, em o nome do Senhor Jesus. Pai, ao término desse culto, leva todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida
a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que você aí, juntamente com todos os seus, tenha um excelente final de domingo, uma semana muito abençoada na presença do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.